Não o que eu quero, nem o que ninguém quer, mas a tua vontade seja estabelecida. E o teu reino seja estabelecido em nossos corações. Meu Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento perfeito da tua vontade, das tuas verdades. Para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Esse trecho que nós acabamos de ler, eu já estudei ele sobre diversos aspectos, mas especificamente sobre essa temática que nós vamos abordar, eu vos confesso que é algo novo da parte de Deus para mim, e ao mesmo tempo nem tão novo assim. Eu vos confesso que quando Deus ele começava a ministrar essa palavra no meu coração, isso me inquietou, me incomodou muito, porque isso foi lá no tempo, fiz uma viagem no tempo, e parece que apertou em uma ferida que eu tinha lá no passado, e eu pude lembrar a maravilhosa graça de Deus sobre a minha vida, o que Ele fez para sarar algo que me trazia muito medo. E a mensagem de hoje, ela tem a ver com um dos temas hoje que tem trazido uma série de problemáticas para aquelas pessoas que têm um propósito, que têm um chamado, mas que não têm exercido, simplesmente por questões do medo. Aqueles discípulos, nesse contexto aqui, nós observamos que eles estavam fazendo a obra junto com Cristo, mas adormeceram ali naquele barco, e chegou um temporal, uma situação não esperada para aquelas circunstâncias. As ondas eram gigantes, e o risco de morte era muito alto. Os discípulos ficaram tão apavorados e acordaram o mestre. E o mestre estava ali, Jesus estava lá naquele barco. Mas nem por isso não deixou de acontecer aquele vendaval. Jesus deu a ordem para que aquele vendaval, aquela tempestade pudesse se acalmar. Ele repreendeu aquela tempestade. Mas o que me chama a atenção, depois de tudo feito, toda a bonança, Jesus se volta para aqueles homens e faz uma pergunta para eles. Uma pergunta que chama a atenção. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Muitas das vezes, a forma de como Cristo trabalha em nossas vidas não é trazendo respostas, mas fazendo perguntas. Interessante que muitas das perguntas que nós temos, que não são respondidas, às vezes até consomem o nosso tempo, uma noite de sono, uma tarde, um dia de prazer, de satisfação, aquela perguntinha que não tem resposta. Aquela pergunta que não quer calar. Às vezes nos incomodam. E o interessante é que não era esperado de forma alguma uma tempestade naquele mar, ou lago de Genezaré. Porque aquela região, a maior parte do tempo, ela é uma calmaria total. A Bíblia chama de mar de Tiberíades, mar de Genezaré, é a mesma coisa. São 25 quilômetros de comprimento por 12 aproximadamente de largura. Na realidade seria geograficamente mais apropriado o termo lago. Mas é considerado também pela história como um mar. E aquela região cercada de montanhas é como se fosse um funil. A ventilação não passa naturalmente. E naquele dia, naquela noite, aconteceu que aquele vento chegou naquela região. E alguns cientistas falam que ao se formar uma direção, uma grande quantidade de ventos, eles formam um funil.
e ali agita-se as águas. E quem nunca viu aquele cenário, realmente ficaria totalmente abismado com aquilo. Naturalmente ele é calmo, e de repente veio essa tempestade, do nada. E parece que isso não é muito semelhante com a nossa vida. Parece que hoje, algum momento da sua vida, está tudo muito, muito, muito tranquilo, tudo muito em paz. E do nada surge uma tempestade e tira tudo do lugar. Tua cabeça fica fora do lugar, no sentido expressivo. Você já não consegue mais tomar nenhuma decisão. Você esquece até a sua identidade, quem realmente você é. Simplesmente porque surgiu uma tempestade. Estava tão bom, louvando, adorando, e quando chega a segunda-feira com a tempestade tão grande, e às vezes você sai da posição de filho, de filha de Deus, faz coisas que não deveriam fazer, esquece que hoje você declarou, como tem declarado, pode morar aqui em meu coração. Hoje nós declaramos, mas não foi diferente com aqueles homens. O que Jesus ele estava perguntando, depois que ele resolveu aquele problema, ele se voltou e confrontou eles. Eu queria viajar junto com vocês. Vocês sabem o que tinha acontecido antes, naquela tarde toda? Uma obra missionária, evangelística. Jesus se reuniu com seus discípulos em um grande teatro da natureza. E a Bíblia fala que multidões estavam ali para ouvi-lo. E o termo multidão na Bíblia é um conjunto assim de muitas pessoas, de 2, 3, 5 mil pessoas. Olha só, nós estamos aqui em menos de 500 pessoas, 300 aproximadamente, eu creio. E eu não conseguiria falar com vocês sem um microfone. A minha voz não teria uma projeção. Imagine como Cristo conseguia falar para 5 mil pessoas. O que acontece devido àquelas condições geográficas. Por ser um funil, é como se fosse uma caixa, uma corneta. Ele se projetava, o palanque dele era o barco. E a direção da ventilação calma ecoava a sua mensagem, e milhares de pessoas poderiam ouvir a sua pregação. E naquela tarde, Jesus ele falava de 2 parábolas. 2 parábolas ali interessantes. Uma delas era sobre a parábola do semeador. Ele falava que existiam sementes, mas ele estava falando de uma semente boa. E falava também de terrenos. Não adianta ter uma semente boa se ela estiver em um terreno ruim, ela não vai frutificar. Semente é a palavra de Deus e o terreno somos nós. E ele falava e explicava, depois que ele falou essa parábola, os discípulos e mais algumas pessoas chamaram ele Jesus. Explica isso para a gente. Explica. Estou confuso. O que o senhor quis dizer? Ele começava a falar, traduzir espiritualmente o que aquela parábola trazia de importante para eles. Interessante, meus amados, é que ele falava dos tipos de terreno que o semeador lançava aquela semente. Enfim, terrenos bons, um tipo de terreno fértil. Lançou a palavra, ela produz. E terrenos ruins, lança-se a palavra pode até crescer em alguns momentos e depois ela morre. Um terreno que precisa de um tratamento. Hoje, com tanta tecnologia na agronomia, o pessoal só falta fazer milagre, não é? Tantas técnicas aí para tornar um terreno improdutivo. E muitas das vezes nós somos essa terra ruim, seca, árida.
Mas Jeová, através da ação do Espírito Santo, nos molda para que venhamos nos tornar terra fértil. Aquilo que Ele lançar em teu coração possa frutificar, trazer efeitos, e a sociedade entender que verdadeiramente você é sal e luz da terra. E ele também falava de uma outra parábola do grão de mostarda. Uma árvore tão pequena, uma semente tão pequena. Interessante que a mostarda, nesse contexto, ele falava que ela se tornava maior das hortaliças. Existia vegetais maiores, mas aquela pequena semente produzia um fruto maior da categoria das hortaliças. E o que isso quer dizer? Muito embora pequenos que somos diante de certas situações, de certas circunstâncias, tribulações, de ventos, mas com a palavra em nosso coração, o que o Senhor Jesus pode fazer é aquele que era aquela pessoa improvável, se torna verdadeiramente a ação do Espírito Santo para toda a sociedade, para que o mundo veja o poder de Deus agindo em sua vida. Depois de falar sobre isso, sobre esses mistérios do reino, a tarde todinha falando, semente, palavra, atitude, ele vai descansar. Lá para as tantas, aí o vento sopra. Ou seja, eles tiveram uma aula teórica, mas precisavam da aula prática. Os irmãos sabem da importância, muitas das vezes, de uma aula prática. Sair um pouco da teoria e ir para um laboratório. Só que aquele laboratório ali era a própria vida de cada um deles. Algo muito real. E Jesus estava lá, dormindo. Até com colchão não, com travesseiro. E muito tranquilo. Quando começou o vendaval, ele não se mexeu, continuou lá, descansando. A um ponto que os discípulos ficaram tão apavorados. Parece que eles esqueceram de tudo. Do poder da semente, da palavra, da autoridade. Interessante que a presença de Deus estava ali. A presença de Jesus estava naquele barco, mas eles poderiam morrer. E eles tiveram medo, muito medo, e acordaram a Cristo. Jesus resolve o problema deles, mas depois faz uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda há fé? Eu não sei se vocês já foram repreendidos na vida de vocês. Eu acredito que sim. Em algum momento, você fez algo, se comportou de uma forma tão natural, tão óbvia, e alguém faz uma pergunta que todo mundo sabe qual é a resposta. Quem é pai, quem é filho, sabe. Quando se faz alguma coisa indevida, a mãe chega lá: quem foi que fez isso aqui? A mãe sabe. Mas essa pergunta, ela tem um poder de penetrar na mente das pessoas. E daquela criança que está sendo disciplinada, ensinada, a tomar uma postura. Fazê-la reconhecer do seu erro. E a pergunta parece que dói mais do que o castigo. Quando alguém confronta algo que você fez de errado, parece que dói mais do que o próprio castigo. E Jesus estava chamando essa atenção daqueles discípulos naquela tarde, naquela noite. Por que você está com medo? E eu me perguntava: meu Deus, não era tão óbvio? Eles estavam com medo, estavam numa tempestade. E os irmãos sabem que o medo também é uma defesa natural. É um alerta que nosso corpo tem. Em situações de perigo,
ele emite um sinal: fuga, fuja. Quando você não consegue fugir, as reações são as mais diversas. E o que estava acontecendo ali do ponto de vista natural, aqueles homens estavam perfeitos. Quem é que não tem medo de morrer? Porque não era outra coisa, era a morte que estava ali. Mas o medo em específico de cada um dos discípulos, a Bíblia não fala. Cada um tinha uma motivação para aquele medo da morte. Talvez alguns estavam com medo de perder as suas conexões na terra. Eu tenho mãe, tenho pai, tenho filho, tenho família. Eu tenho uma dívida que eu queria pagar. Eu estou preocupado com meus afazeres da vida secular. Queria terminar aquele projeto. Talvez alguém já estava sentindo a dor da perda. Eu vou perder a minha família. Não vou voltar para casa. Alguns ficaram com medo do sofrimento daquelas pessoas que iriam ficar. Talvez um daqueles discípulos pensou se a morte dele talvez não trouxesse maiores dores para alguém que ele amava. Eu não sei exatamente. A Bíblia não deixa isso claro, mas sabe que eles estavam apavorados, com medo. Mas se o medo é um alerta que todos nós temos, só que existem duas categorias, vamos dizer assim, básicas de medo. Existe o medo normal, natural, como defesa, como alerta. O medo é como se fosse um limite. Olha, até aqui você vai tranquilo. Depois disso aqui, você tem que ter medo. Você tem que recuar. Naturalmente, quem trabalha, por exemplo, preparando o alimento em casa, tem que ter alguns medos. Do fogão, da panela virar e se queimar. E toma algumas medidas. Isso é bom. Imagine se ninguém tivesse medo algum. Mas só que aqueles homens também estavam com medo, e um medo muito natural. Só que aquele medo, ele trouxe uma consequência que aqueles homens não estavam percebendo. E eu entro na segunda categoria de medo. O medo paralisante. O medo que traz traumas. O medo que aprisiona. O medo que congela e que impede daquelas pessoas como nós de fazermos o que tem que ser feito. Eles passaram o dia aprendendo do mestre sobre fé, sobre atitude. Essa música com certeza não existia. Imagine se ela existisse na época. Eles teriam cantado, pode morar aqui. Mas diante da circunstância tão dura, eles tiveram medo e esqueceram de exercer a fé. Existia o conhecimento da palavra, eles foram ministrados. Existia, sim, a presença de Cristo estava no barco. Mas que adianta ter a presença e não usufruir dessa presença? É incrível como nós conseguimos aqui, durante as ministrações, sentirmos profundamente a presença de Deus em nossas vidas. Choramos, nos derramamos. Mas quando estamos diante da tempestade, esquecemos de tudo isso. Esquecemos da nossa identidade, que fomos chamados para vencer o maligno, para confrontar os nossos medos interiores, porque esses medos querem simplesmente, essa segunda categoria, bloquear o propósito de Deus na sua vida. E lógico que o inimigo, ele gosta dessa situação. O medo é nosso e termina sendo um alimento para o nosso inimigo.
muitas das vezes nos confrontar e dizer: você não pode. Interessante que Jesus fez uma pergunta, mas ele não queria reclamar. Ele queria trazer uma reflexão profunda na vida daqueles homens. Ele estava dizendo com essa pergunta: vocês precisam ter atitudes dignas, verdadeiramente, de quem é sal e de quem é luz na terra. Vocês precisam entender que aquilo que vocês aprendem, vocês têm que praticar. E boa parte do ensino de Cristo fala exatamente sobre isso. As pessoas ouvem, e poucos são os que praticam. A parábola do semeador é exatamente isso. A palavra é semeada. E porque todos não vivem de forma próspera? 1, 2 ou 3 conseguem. Talvez seja alguns medos, fruto de alguns traumas. Ele não estava sugerindo que o medo X ou Y era inadequado. Ele esperava a atitude de fé daqueles homens. Certa feita, Jesus foi, vamos dizer assim, chamou a atenção de Jesus um homem que estava com a filha doente. E Jesus ia lá. Ele disse: não precisa. Basta uma palavra tua. E quando eu chegar lá, ela já vai estar curada. Era exatamente isso que Jesus esperava daqueles homens. Eu ministrei a palavra. Que tipo de solo, de terreno você é? Eu esperava de vocês a autoridade para vocês calarem essa tempestade e esse mar. Mas vocês se calaram. Ah, mas Jesus está no barco, vou levar para ele o problema. Ah, vou levar para o pastor. Ah, eu vou levar para fulano que vai orar. Mas essa noite Deus está dizendo que você foi ministrado, você tem autoridade sobre essa situação. Você não pode se permitir que essa tempestade destrua a sua vida, destrua o seu propósito. Essa história, ela se repete nos nossos dias. Incrível. E por que eles não fizeram isso? Jesus acusou aqueles homens com aquela pergunta de falta de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens tinham os elementos para ter a fé. E por que não a exerceram? A presença de Deus é algo nobre, preciosíssimo, maravilhoso. Verdade? Merece um glória. A presença de Deus é muito, muito, muito importante. Mas se você não souber usufruir dessa presença, você não vai vencer a tempestade. Se você não tomar uma atitude, a tempestade vai continuar sobre sua vida. Mas que essa noite vai ser a noite que você vai determinar no reino espiritual. Foi a última noite que eu fui refém do meu medo. Aleluia. Hoje eu me levanto com a atitude daquele que é um vencedor, uma vencedora. No nome de Jesus. Existe uma outra pergunta que não quer calar. Se era para ele ter feito isso, então foi errado ele ter medo? Se era para aqueles homens tomar uma atitude, uma postura, a qual Jesus estava esperando, então, será que foi incoerente da parte de Cristo? Se medo que nós temos é uma defesa natural, lógico, não foi você que colocou ela dentro de você. Todos nós temos o medo natural. Porque Jesus estava criticando algo que o próprio Criador colocou em nossas vidas. Por quê?
saiba que é possível você ter medo, sim, e ter a presença de Deus. Porém, o mais importante é que quando você sentir medo, a coragem tem que se manifestar. O medo pode até te assombrar. E mesmo com medo, você tem que tomar uma postura. Vocês já ouviram falar? Eu não sei como eu fiz aquilo. Estava morrendo de medo, me tremendo. E eu não sei como eu fiz aquilo. Porque você tomou uma atitude, tomou uma postura diferente. Não ficou estático. Interessante que no reino biológico, né, alguns animais, ele tem uma proteção diante das ameaças, do medo. Que deixa aqueles animais assim, estáticos, como se estivesse morto. E o sapo, por exemplo, é um exemplo, que quando ele está diante de um predador feroz, quando ele vê que não pode fazer mais nada, ele fica lá estático, tão estático. E alguns outros animais simulam até um cheiro de decomposição, porque algumas presas não querem comer nada estragado, que é tudo fresquinho. Então ele até simula nas suas glândulas um odor, como se ele já tivesse morto ali há muitos dias. E essa proteção é exatamente para confundir. De toda forma, o medo, ele é um freio. Dá uma freada, dá uma bloqueada. E naquele caso, no nosso caso, nos nossos dias, o que se corresponde a isso que existe no meio animal é o congelamento. Congelou. Eu já ouvi falar que algumas pessoas, diante de um assalto, diante de alguma situação catastrófica, não teve reação nenhuma. Ficou tão envolvida com aquele medo que ela congelou. Parecia que tinha morrido. O medo foi tão grande. E quando a gente olha para o reino espiritual, as pessoas têm tanto medo daquela tempestade, que ela se anula. E ela se esquece daquilo que ela jamais deveria esquecer. As instruções de vida do Senhor Jesus. Das instruções que nós aprendemos, que nós podemos enfrentar todas as coisas em Cristo, naquele que nos fortalece. Às vezes o medo é tão forte, que aquela pessoa fica lá, gemendo, sofrendo, estática. Mas a vontade de Deus é que aquele medo seja desbloqueado essa tarde, essa noite, e te dê a mobilidade em direção à vitória. Queria vos falar algo que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu sofri com esse problema do medo. Estava em uma sala de aula, e a professora estava explicando algumas instruções, e eu fiz uma pergunta para ela. Ela não gostou da pergunta, me ridicularizou, me repreendeu. E todos os meus coleguinhas naquela época começaram a caçoar de mim. E eu fiquei tão triste com aquilo. E eu não sabia, uma criança indefesa, sem saber exatamente o que ia acontecer na minha vida, e eu vivi. E paguei um preço muito alto. Porque muitas das vezes quando eu tinha uma dúvida, eu simplesmente me calava e lembrava daquele dia. Passei a ser um aluno péssimo, consegui entender todo o conteúdo agora por conta de uma dúvida daquele assunto. Isso me rebaixava bastante. Isso me trouxe insegurança, angústia. Muitas das vezes eu conseguia tirar minha dúvida sozinho, buscava, estudava, mas nem sempre eu tinha um tempo hábil. E foi isso por muitos e muitos anos na minha vida. Tinha medo de manifestar a minha dúvida
Tinha medo de me expor. Não uma exposição exacerbada, mas me expor no sentido, eu estou aqui, preciso da sua ajuda. Isso trouxe algumas consequências também na minha vida espiritual, na minha vida profissional. E a figura de professor para mim foi odiada. E uma certa feita as coisas estavam sinalizando, estava surgindo uma oportunidade para mim ser um professor, e eu disse, jamais na minha vida eu serei um professor. Eu não sabia qual foi a motivação pelo qual eu disse isso, porque aquela figura daquele professor que eu respeitava tanto, reverenciava, ele me ridicularizou tanto. Isso trouxe uma consequência também na minha vida espiritual, porque tudo que envolvia mentoria, tudo que envolvia alguém para ensinar alguma coisa, isso também me bloqueava. Eu vivi muito bloqueado por isso. Isso se chama medo. Isso trouxe consequências terríveis. Isso me afligia. E Jesus disse que ia tratar. Quando eu fiz uma oração, que depois que eu fiz aquela oração, há alguns anos, eu disse assim, Jesus, faça a tua vontade na minha vida. Por que eu fui fazer essa oração? A vontade de Deus é que eu fosse sarado. E pouco tempo depois, os meus medos, as minhas feridas, começaram a doer muito, muito, muito. Existe alguma possibilidade da gente sarar uma ferida que cria aquela casquinha, sem arrancar aquela casca, fazer aquela limpeza e colocar o sal, o remédio exatamente em cima? Não existe, não é? Você tem que fazer a limpeza. E começou a mexer. E isso doeu tanto na minha vida. E algumas pessoas até falam, olha, estava tão bem na minha vida, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, parece que tudo está difícil. As lutas, né, interiores, a palavra lhe confronta, você chega até feliz, mas depois da palavra fica com raiva do ministro, do pregador. Porque você foi confrontado. Mas saiba que todas essas ministrações que Deus direciona para você, o objetivo é desbloquear aquilo que o medo tentou paralisar em sua vida. E quando eu fiz essa oração, Jesus começou a mexer lá, mexe para cá. Sara uma ferida, sara outra. Aí eu consegui dar meus primeiros passos em direção àquilo que Ele queria. Interessante que eu disse para Deus, Deus, eu só não quero pregar. Quero fazer qualquer coisa, mas eu não quero pregar, eu não quero ensinar, eu não quero fazer nada. E poderia ser dessa forma, sem nenhum problema. Mas o problema é que eu estava escondendo um problema maior. E Jesus queria me sarar, queria me curar. Não se incomode se Jesus começar a tratar as tuas feridas. Vai doer. Com certeza vai doer. E se essa noite você começa a lembrar, está lembrando de algo, de um medo, você pode chorar, você pode gritar, você pode expandir a sua dor, porque aquele que sara está aqui essa noite. Aquele que vai te dizer assim, a tua tempestade hoje vai se acalmar, e você também vai andar sobre essa tempestade. Ele está aqui. Aleluia. Você ouviu. Agora é com você. O que Jesus espera de você essa noite, Ele também esperava daqueles homens. Atitude. Usufrua dessa morada. O Deus que habita em nós. Quando você vai para a sua casa, Deus está com você. Quando você atravessa a rua, Jesus está com você. No seu trabalho, Ele mora em você. E na tempestade, Ele não te deixa só. Ele está lá. É a tua atitude que vai realmente mostrar
se você vai usufruir ou não dessa presença. Interessante que existem pessoas que são bastardas, multimilionárias, mas vivem em escassez, porque não usufrui da riqueza. Certa feita eu conheci uma pessoa muito bem sucedida, mas ele vivia como uma pessoa extremamente escassa, como um mendigo, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas ele tinha lá a sua conta bancária, mas morava, muitas das vezes até passava a noite na rua. Era uma vida deplorável. Você sabia que existem cristãos assim também? Com a riqueza tão grande do Criador do Universo, manifestar sua presença, e aquela pessoa sair daqui e viver uma vida mais escassa, mais miserável. Ele tem o próprio Deus em sua vida. E quando falo de vida miserável, eu não estou me referenciando apenas à vida material, não, estou falando em todos os aspectos. Estou falando em todos os aspectos possíveis, porque ela tem algo e até hoje não soube usufruir. Tem uma riqueza tão grande que não sabe usufruir dessa riqueza. Tem um poder tão grande, uma autoridade tão grande, que não sabe usufruir desse poder. E às vezes quando usa o poder da palavra, usa para o mal. Começa a sentenciar: todo mundo que tentou não conseguiu. Meu pai, minha mãe, meu avô, tal. Eu também não vou conseguir. E ela começa a dar a própria sentença, e nós sabemos que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Tiago, em sua epístola, fala profundamente dessa questão. Tenha cuidado com o que você fala. Use palavras de bênção, use palavras proféticas. Não tenha medo. E uma certa feita, quando Deus ele começou a trabalhar na minha vida sobre essa questão do medo, Jesus ele disse: olha, eu vou te curar e vou fazer prova. E ele me colocou exatamente onde tinha mais medo. Me colocou em situações que eu mais evitei, que eu mais escondi. Mas a vontade dele, ela é perfeita e é agradável. É perfeita e é agradável. Só que na minha limitação eu não consegui entender o agradável, nem consegui entender o perfeito. E eu tinha medo da vontade de Deus. Deus, não. Eu acho que tu pode acertar a vida de todo mundo, mas assim, a tua vontade, que eu vá por esse caminho aqui, Senhor, eu acho que tem alguma coisa equivocada aqui. Mas só quando eu realmente confiei em Cristo, entreguei verdadeiramente a minha vida a Ele. Já era cristão, mas quando eu falo verdadeiramente a Ele, dizer assim: faça a tua vontade, eu tenho coragem de receber aquilo que tu tens para mim. Aquilo que eu neguei durante toda a minha vida, hoje eu quero fazer diferente. Eu tinha medo também. Meus queridos, quando a gente fala de medo, esse segundo medo, o primeiro natural e o segundo medo, o medo paralisante, aquele medo que tira o teu sono, aquele medo que te angustia, dia após dia, é desse medo que eu estou falando. Essa noite, eu posso dizer também que existem duas categorias de pessoas com relação a esse medo. Uma que vai sair daqui já visualizando a vitória, tomando posse. Não, o medo realmente morreu. A atitude de coragem vai se manifestar. A coragem só deve se manifestar onde? Diante do medo. Ninguém precisa de coragem para aquilo que não é desafiador. A coragem é exatamente para aquelas pessoas que estão sentindo medo. Se você está sentindo medo, tudo bem, tá certo.
Mas agora você vai usar agora a coragem. Medo se vence com coragem, com atitude. E vai ter um grupo de pessoas aqui, terra fértil. A palavra vai se manifestar. Em breve vai chover testemunhos. Pessoas que vão avançar, como ásias voarão, como águias, e com asas voarão. Alcançarão novos patamares. Conta-se a história de uma águia que teve sua asa quebrada e ficou convivendo no meio de galinhas. Só que a asa dela foi restaurada, mas ela se acostumou com aquele ambiente. E uma circunstância muito difícil, de medo, fez ela bater as asas, fugir e voar. Eu acredito que Deus ele pode ter promovido esse encontro essa noite. Para você que é uma águia, que Deus está trazendo uma cura. E você vai voar. Vai alcançar novos horizontes. Porém, é necessário que você tome uma atitude. Deus te constituiu para ser um vencedor. Interessante que na história de Davi e Golias, a história tão conhecida, eu imagino que Davi teve medo daquele homem, mas ele olhou, não para o tamanho de Golias, mas para o tamanho de Deus, o Deus de Israel. O Deus, o Senhor dos exércitos, é o Elion, é o Shaddai. O Deus que com seu braço forte abriu o mar vermelho. O Deus que com o poder da sua palavra criou tudo que existe, tudo que há. Davi sabia disso, é desse Deus que eu preciso. Não preciso olhar para um homem e dizer o que eu tenho que ser. Eu olho para aquele que consumiu, não é? Derramou o seu sangue na cruz, para que hoje eu estivesse aqui, usufruindo de uma salvação, de uma alegria, de uma presença. E para falar a esse mundo, eu renasci em Cristo Jesus. Aleluia. Essa noite é uma noite memorável para esse primeiro grupo de pessoas que vai sair daqui, de Poço de Vitória. Mas existe um outro grupo que vai ficar em cima do muro ainda, com medos e medos e medos. Muitos medos. Porque não estão praticando a palavra. Porque vê uma distância muito grande em aplicar a palavra à sua própria vida. Jesus fala sobre isso, ele confronta sobre isso, quando ele fala da parábola do semeador. E o semeador foi, semeou, e a palavra caiu em terrenos pedregosos, caiu em terrenos onde tinha espinhos, mas teve uma semente que caiu em terra fértil, ela prosperou. A palavra hoje, coragem, não temas, é para você. Interessante que todos os dias nós temos medos. E a sociedade fala muito sobre medo. Aliás, a sociedade fala de muitos tabus. Até coisas antibíblicas. Até uma música famosa que se tornou até um coro por muitos anos. Hoje menos, mas ainda existe. Homem que é homem não chora. Já ouviram? Homem não pode sentir medo. Aí eu pergunto aqui, será que isso é verdade? Para alguns? Vou fazer uma pergunta só para os homens. Aí a gente vai saber se existe isso, medo ou não. Apenas os homens aqui essa noite digam um amém bem forte. Parece que tinha muita gente que estava com medo, não foi? Vou dar uma segunda chance. Somente os homens digam um amém bem forte. Amém. Esse medo foi embora. Glória a Deus. Quem tem medo, levante a mão. Eu quero conhecer aquele que não tem medo. Tem algum homem, alguma mulher que não tem medo? Todos nós sentimos medo. Muito obrigado. Mas o mais importante é que diante do medo,
a coragem se manifeste. Tenha coragem. E o medo se dissipará. Amém? No livro de Salmos 120, o versículo 1 diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Nos teus medos, clame ao Senhor e o teu medo se dissipará. Interessante, quando estamos adorando, na presença realmente de Deus, algo tão maravilhoso, os problemas ficam pequenos. Mas esse sentimento tem que perdurar todos os dias em tua vida. Ainda que o medo chegue, tenha coragem. Eu venci. Jesus disse: eu venci. E Ele quer que você vença, porque você já foi ministrado. A palavra de Cristo tem sido semeada em vossos corações. Vocês declararam um pouquinho antes: pode morar aqui. Se o Rei Jesus, o leão da tribo de Judá, com sua autoridade, mora em teu coração, você não pode ficar escondido no medo. Nós não podemos nos esconder em nossos medos. Amém? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor